Graça e paz, gente. Boa noite. Pronto, esperando o pastor Luiz Fernando chegar aí. Chegou. Tamo aí. Pai querido, Tudo firme? tudo firme, tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus. Tá chovendo, hein? Aqui em BH tá chovendo. Não, aqui não. Aqui tá um misto assim de chove, mas não chove. Parece que vai chover e nada. O clima tá bom, então. É, Mas então, como é que estão as coisas aí em Itabuna? Bem? aqui tá tudo bem, né? Sobre essa situação aí do Covid, nós recebi um informativo hoje que tem 30 casos, né, confirmados, mas graças a Deus que é menor do que o que se esperava, né? Menos, muito menos do que se esperava, né? Sim. E parece que o nosso ministro da Saúde ou já caiu ou vai cair daqui a pouco tempo, É, é né? isso mesmo. A entrevista dele no Fantástico Domingo, ele foi infeliz demais da conta, né? Ele está mexendo com o Eu não, presidente militar, então. eu não assisti, acabei que não vi a entrevista dele. É, mas é Acertar isso aqui um mesmo. pouquinho. Oi? Vamos cantar um louvor aí? Vamos, Então vamos vamos cantar lá. um louvor. Vê se você lembra desse aqui, ó. Vem o Senhor minha vida oferecer Linda. como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Muito bem. Bem, Ótimo. Vamos colocar o nosso assunto hoje? vamos lá. Vamos Colocar lá, o violãozinho aqui do lado. companheiro. O companheiro, né? Deixa eu É, vamos. acertar aqui, que eu tô cortando a minha cabeça. Pronto. Não piorou. É que eu vou arrumar aqui, que dá um jeito. Vou chegar mais perto de você, ó. Pronto. Aí tá bom. Melhorou? Você ficou muito bonito. Oi? Ficou mais bonito. Dá uma ajeitadinha aqui, porque tá de um jeito que tava cortando a cabeça. Pronto. Bom, Pois é, o nosso tema de hoje é um tema importantíssimo, né? Um tema que é lastro, base para a fé cristã, né? sim. Fundamental. Fundamental. Se nós não pudermos crer nesse tema de hoje, a nossa fé não tem significado nenhum, né? É verdade, é verdade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa antes da gente entrar aqui. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, tranquilo, certinho. A imagem está boa também? Muito boa a imagem. Boa iluminação, tá tudo jóia.
eu descobri uma coisa. Quando eu estou transmitindo pelo Face e pelo Insta, o Face ganha. O Instagram fica com a qualidade ruim e o Face fica bom. Quando eu transmito apenas pelo Instagram, a qualidade fica bacana. Opa, então achou o canal. A Achou o internet ruim, canal. que não suporta as duas plataformas, né? Mas é isso mesmo. Mas olha só, o nosso tema hoje então é a ressurreição de Cristo, mito ou verdade, né? Isso. É isso ele é um mito ou ele é um fato na história, né? Tem uma Isso. grande diferença, né? O Isso. mito você constrói com discurso. O fato histórico você tem evidências, né? Isso. Se você me permitir, eu queria ler um Sim. texto bíblico que o apóstolo Paulo ele enfatiza essa importância da ressurreição. E aí eu queria que a gente Sim. partisse então dessa jornada, que Tá, é ok. a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né? Sim. Do verso 14 em diante, Sim. que é fundamental. Posso ler? Leia, por gentileza, o versículo 3 e 4 e depois vai para o 14. Pronto, então vamos lá. Verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo, peraí, é o capítulo 15 15. mesmo, Isso. é isso mesmo. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí eu pulo para o verso 14. 14. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ele defendendo aqui o quanto esse tema da ressurreição de Cristo é importante, né? Dizendo até que a nossa fé é vã, caso não seja um fato, uma realidade, né? Um evento histórico, o que ocorreu, o que aconteceu. Isso. E é importante a gente perceber que o apóstolo Paulo, lá no versículo 3 e 4 ele fala assim: porque primeiramente eu recebi e transmiti para vocês. Ele faz um sumário, um resumo do evangelho, que se nós formos olhar o tempo em que Paulo recebeu, isso já era uma tradição comum, corrente na igreja. Ele fala o que eu recebi. Provavelmente o apóstolo Paulo está escrevendo isso, ele recebeu isso da igreja no ano 33 depois de Cristo. Ou seja, 3 anos Sim, depois da morte de Cristo. É um texto sim, muito, é uma tradição muito antiga que a igreja trazia consigo, que era sobre a ressurreição e a morte de Jesus, né? Então, o sim, apóstolo sim. Paulo, eu recebi e estou passando para frente. Sim. E esse é um dos grandes argumentos, né, a favor da ressurreição, de que houveram testemunhas ali oculares, que a mensagem foi bem aceita no local onde aconteceu, que foi em Jerusalém, né? Esse é um dos grandes argumentos. E a gente tem que lembrar uma coisa importante, né? A maioria dos teólogos afirma o seguinte: se a ressurreição não pode ser provada, todo o cristianismo vai cair com ela. E as reivindicações de Jesus de ser o Messias, o Salvador, aquele que perdoa pecados, também cai por terra. Então, como Paulo disse, a nossa fé seria vã, inútil. Sim, sim. Aí, há pouco tempo, eu conversava com um ateu e ele me dizia assim: mas e se a Bíblia estiver errada? Eu falei assim: faça comigo essa fórmula matemática aqui.
Se a Bíblia estiver errada e eu crer nela, o destino que você vai ter, eu vou ter. Ou seja, eu não perdi nada. Agora, se ela estiver certa em 1%, eu ganho tudo e você perde tudo. É isso mesmo. Eu lembrei Eu dele. conversei, Hein? eu usei essa mesma fórmula uma vez com um primo meu há alguns anos atrás. A gente Sim, discutia sobre alguns elementos, né, da fé e sim. eu disse exatamente a mesma coisa. Aí eu disse a ele, e no final eu ainda brinquei. No fim das contas, eu estou garantido em tudo. Você em nada. Blaise Pascal foi, um- Blaise Pascal foi um filósofo do século, se não me engano, 17 ou 18, que ele dizia assim: se a Bíblia tiver 1% de chance de estar certa, você vai arriscar a eternidade por causa desse 1%? Pois é. Né? Então, aí está a questão. E Paulo vai dizer o seguinte: ele morreu e ressuscitou. Interessante a gente perceber que a morte dele foi predita, e aqui eu fiz algumas anotações, pelos três reis magos que vieram visitar Jesus quando ele nasceu. Os presentes daqueles três reis já apontavam para algumas coisas importantes. Primeiro, trouxeram ouro para ele, quer dizer, você vai ser rei. Não é? Trouxeram incenso, você vai ser sacerdote e vai oferecer a melhor oferta possível. E ofereceram mirra, que apontava para o sepultamento de Jesus. Sim, Então, da quando tradição. aqueles três reis magos se apresentam a Jesus lá na manjedoura, estava destacando o fato de que ele deveria morrer. Não é? E a mirra dizia o seguinte: ele vai ser sepultado mesmo. Sim, Então, eu até, assim, até coloquei para a gente mais à frente, eu fiz algumas anotações para mais à frente para falar sobre essa tradição do sepultamento, né? sim, Da mirra, do lençol de linho, das ervas aromáticas, que tudo isso sim, virava uma espécie de crisálida, um invólucro quase que impossível de se sair de dentro para fora, né? mais tarde, quando a gente falar sobre isso, a gente tem que lembrar o seguinte: essas especiarias aplicadas ao corpo de Cristo e envolvidas em linho implicavam em mais ou menos 52 quilos de especiarias. E Para você olha ter aí, uma ideia. nós divergimos só em 4 quilos. Nas minhas pesquisas eu cheguei a 56. Então, tudo isso secava, aquele pó de aloé secava, aquilo grudava, virava É, uma goma, né? Então, sim, o que acontecia? Para tirar alguém dali, tinha que rasgar sim, esse invólucro. E o que aconteceu? Não houve rasgo nenhum, né? sim. O corpo saiu Eu não sei, dali. eu não sei se. Não, com certeza, né? Porque é um livro muito comum, muito conhecido. Na verdade, é uma série de livros muito interessantes sobre esses aspectos. Aqueles Evidências que Exigem um Veredito, volume um, 2 e Evidências da Ressurreição de Cristo, né? Do Josh McDowell, né? Isso, Isso espetacular. mesmo. Espetacular. Isso, ele fez um belíssimo trabalho ali, né? E o interessante do livro é que ele contando a história que ele tinha, na verdade, uma dificuldade com o cristianismo, né? Ele era Era ateu, uma, né? ele tinha uma dificuldade, ele era ateu e ele estava construindo argumentos contra o cristianismo e aí ele É. pensou no que eu tenho que atacar a fé cristã para desmoronar a ressurreição. E ele foi estudar a ressurreição e acabou por fazer aquela obra espetacular de apologética da fé cristã e da ressurreição de Cristo, né? É interessante que vários pesquisadores foram tentar derrubar a fé cristã. Por exemplo, Wright, na década de 30 do século passado, ele quis provar que Lucas, quando escreveu o livro de Atos, estava totalmente errado. E ele pegou, então, construiu uma embarcação típica daquela época de Lucas, entrou na embarcação e falou assim: eu vou fazer o mesmo percurso dele e vou mostrar que ele estava errado. E ao concluir o percurso, ele escreveu um livro favorável ao cristianismo. Estava tudo correto, detalhes por detalhes, né? É Então a Bíblia é verdade. um fato verídica, ela tem a sua veracidade, não é? Foi o Espírito Santo que a inspirou.
e nela nós nos firmamos. Agora, eu queria fazer um ponto com você, é sobre a questão seguinte, o próprio Cristo, ele vai predizer a sua morte. Por que eu estou querendo firmar nisso? Porque o muçulmano não crê na ressurreição de Cristo. Ele fala que Cristo não morreu. Ele sofreu uma síncope, um ataque qualquer lá, e Com foi relação, se o senhor me permitir, com relação a isso daí, eu queria que a gente elencasse os 5 grandes argumentos, né? Os 5 maiores argumentos com relação à matéria que estamos discutindo, que é a ressurreição de Cristo, né? Os 5 grandes argumentos, eles vão abraçar, acho que a maioria dos credos, das perspectivas, né? E aí a gente pode ir pincelando eles, né? Fazer de modo mais didático e ir refutando-os e asseverando aqueles que a gente acha mais interessante. Mas você falou um sim, negócio antes aí, antes da gente entrar então nisso, você falou um negócio muito interessante. Eu me lembrei de um livro que eu li que o título era E a Bíblia Tinha Razão. Se sim. lembra? Conhece esse livro? Conheço, Tem esse conheço. livro. Isso, e a Bíblia tinha razão. O camarada também, num esforço de desconstruir a fé, e acaba por aceitá-la, né? Uhum. Mas então vamos lá. Se o senhor me permite, como o senhor disse aí, Jesus ele predisse sua morte várias e várias vezes, né? Uma das vezes, uma vez que eu acho que ela é assim poderosa, foi quando ele disse no templo, né? Destrua esse templo e em 3 dias eu o reedificarei, né? Ele Sim. falava acerca de si mesmo, né, de sua morte e de que ele ressurgiria. Ali não apenas falou da morte, mas falou também de sua ressurreição. Falou também Uhum. que voltaria à vida. Mas então, partindo da premissa que Jesus ele predisse tudo isso, né? E demonstra sua divindade, demonstra o seu caráter poderoso, né, de Deus. Vamos entrar nesses 5 pontos, então, nesses 5 argumentos, né? Sim. Eu posso citá-los aqui e a gente vai Vamos construindo. lá. Vamos lá. Porque, assim, a gente tem que respeitar aqui, tem que respeitar o cabedal, né? Do pastor Luiz Fernando. Então, eu faço a proposição porque as proposições dele são muito profundas. Né? Então vamos lá. As 5 teorias possíveis para explicar a situação da nossa matéria em questão aqui, que é a ressurreição de Cristo. A primeira é a visão do cristianismo, que Jesus de fato morreu e ressuscitou. Né? Jesus morreu e ressuscitou. A segunda é que houve uma grande alucinação, houve uma alucinação por parte das pessoas ali. Jesus não ressuscitou de jeito algum. O que aconteceu foi uma grande alucinação coletiva e individual. Tudo que a Bíblia diz ali que Jesus apareceu, na verdade, as pessoas estavam tendo um surto psicótico, uma alucinação, uma coisa do gênero. Terceiro é o mito. Né? O mito construído, criado pelos apóstolos, criado por aqueles que seguiam a Jesus e que foi tomando corpo, tomando forma ao longo do tempo. Quarto é a teoria da conspiração, né? Que os apóstolos conspiravam para criar essa ideia aí do cristianismo, de Jesus como Messias, da ressurreição, porque eles conspiravam contra o governo e conspiravam contra a fé judaica, né? E queriam seu espaço ali, nada mais pensando em política, em dinheiro, né? Nesse aspecto. E o quinto, que foi o que você citou do muçulmano, da perspectiva dos muçulmanos, né? Que é da síncope, né? A teoria da síncope, né? Que Jesus não morreu. Interessante que eu estava até pensando na síncope e me lembrei daquela situação da patologia chamada catalepsia, né? É isso mesmo, que a pessoa fica Sim. rígida, parecendo estar morta e tal, não sei o quê. E antigamente as pessoas tinham essa situação de catalepsia, ficavam como mortas, e quando elas saíam da condição, o pessoal achava que elas tinham sido curadas milagrosamente, ressuscitadas, né? E muita gente diz Sim. isso, que Jesus, ele na verdade, ele sofreu uma síncope, desmaiou, passou mal, ficou dado como morto, mas na verdade não morreu. Né? Na verdade não morreu, depois ele acordou e deu tudo bem. Mas existem, então, algumas questões que não corroboram com essa perspectiva.
Aí eu gostaria de lhe propor o seguinte: vamos começar a desmontar cada argumento desse? Vamos começar primeiro com esse da síncope? O que que o senhor Sim. acha? Vamos lá, vamos É embora. possível? É Vamos possível, lá? vamos embora. Então, primeiro, Então, primeira questão então, contra o argumento da síncope. Que argumento era esse que acabamos de dizer? Que Jesus não morreu, ele só passou mal, teve um ataque de catalepsia, ficou durinho e foi sepultado. Primeiro argumento: Jesus não poderia ter sobrevivido à crucificação. Não é verdade? Não há como sobreviver à crucificação. À noite em claro, os açoites, a tortura, tudo que ele passou, e depois ainda a crucificação e a lança que foi introduzida no lado de Jesus, né? Não havia ele, ele sobreviver. sair vivo da cruz. Não tinha como. Então, para mim, esse é um dos pontos fundamentais aí para questionar essa questão da síncope. Não acha? E tem um ponto também importante. Vamos supor que ele tivesse sobrevivido. Vamos dar o ganho de causa para quem crê nisso, né? Seria muito estranho Jesus se apresentar como um farrapo humano, dizendo que ele era o Cristo glorificado. Verdade, Entendeu? Ele verdade. não teria condições físicas de dizer assim, eu ressuscitei. Ele estava um farrapo humano. A É gente verdade. percebeu, por exemplo, os açoites que ele recebeu, não é? Uhum. Carregar aquela cruz, o trajeto todo da via dolorosa. Depois suportar os pregos colocados em seus pés e em suas mãos. E depois suportar aquela lança do lado. Isso tudo implica o quê? Que ele desceria daquela cruz, vamos supor, ainda vivo, e seria colocado numa sepultura fria, iria ainda fazer rolar uma rocha que, segundo os técnicos apontam, para 2 toneladas, ok? E sair dali e sobrepujar os guardas romanos que eram treinados para a guerra, e se E roubasse o corpo de Jesus, eles seriam responsabilizados por isso. Então, ele teria que vencer isso tudo e dizer o assim, milagre era maior ainda. O era milagre, perfeitamente, não o tem milagre era como, maior ainda. Né? superior. Eu coloquei até Sim. isso aqui mesmo. Essa pedra, o senhor falou da pedra e mais na frente eu vou tocar no assunto dela também. É, conta-se que a ideia da pedra foi o seguinte, que a pedra pesava em torno de 2 toneladas, posta por mais ou menos 20 homens numa posição de ângulo, para que ela simplesmente rolasse e fechasse o túmulo. Ou seja, para retirar essa pedra do lugar, ainda teria que ir contra a força da gravidade, tinha que ou rolar para cima ou empurrar para frente, o que seria muito difícil. Aí eu ainda listei alguns aqui que eu achei interessante. Ó. O soldado não quebrou as pernas de Jesus, o que significa que ele sabia que ele estava morto, porque o fato de quebrar as pernas do crucificado era para que a morte fosse adiantada, né? Para que a morte chegasse mais rápido, porque geralmente a morte de cruz se dava por asfixia. Não é isso Isso. mesmo? Pela posição, a pessoa não conseguia respirar direito, quebrando-se as pernas, ele não tinha mais como se acomodar ali para respirar e morrer por asfixia. Então, não foi necessário quebrar as pernas, a Bíblia diz que as pernas não foram quebradas, então o soldado sabia que Jesus já estava morto, ele apenas conferiu, né, com a lança lá, né? João foi testemunha ocular. Só com a sua permissão. Ainda com as pernas não serem quebradas, havia uma profecia que dizia que nenhum osso dele ia ser quebrado. Sim, É um sim. detalhe pequeno, mas poderoso. Porque, Relevantíssimo. como você mesmo falou, era tradição quebrar as pernas. Caso É, contrário, o crucificado ia ficar 2, 3 dias ali. é. Quando disseram para Pilatos que ele já morreu, Pilatos estranhou. Falei, como já morreu? Tão rápido assim? A crucificação Verdade. de Cristo, ele morre tão rápido assim, porque não foi só o fato dele morrer
crucificado, ele trouxe sobre si todos os pecados da raça humana e enfermidades. Sim, Ok? sim. O O peso peso caiu foi muito todo maior. sobre ele. E também, acrescentando a isso, a Bíblia vai dizer que a ira de Deus foi dispensada sobre ele. Né? Então vamos lá. Muito, muito, muito assim. Essa fala da profecia é poderosa porque é mais uma evidência de que tudo que Sim. foi predito, de tudo que foi construído sobre o Cristo, profeticamente se cumpriu perfeitamente, cabalmente, com exatidão de dias e de tempo, né? Aí eu ainda coloquei assim, o corpo envolto em lençóis, mirra e ervas aromáticas. Até brinquei. Criei uma ideia aqui, uma crisálida sólida que não tinha como ser rasgada de dentro para fora. Como o senhor Uhum. falou, nós divergimos só em 4 quilos, né? Você falou 52 quilos de ervas, eu 56. É. Esse Né? desenho mesmo. Imagine, mas imagine isso, a mirra junto com aquele tanto de especiaria, tanto de cravo, de não sei o quê, criando com o tecido, o linho, um invólucro sólido, duro, impossível Uhum. de ser rasgado de dentro para fora. Aí você tem, assomado a isso, a ideia de um Cristo que passou mal na cruz, que tiveram a ideia de que ele morreu, como o senhor disse, ele estaria um farrapo humano, sem força alguma, para Uhum. rasgar uma, um pano, um invólucro desse rígido. Isso seria Uhum. impossível. O milagre seria 2 vezes maior. E é interessante que o texto bíblico diz que esse invólucro não foi rasgado. Não, não. Não. Verdade, Então, tem uma contradição. E outra verdade. coisa, como um farrapo humano, que força sobre-humana é essa que ele teria para desfazer-se disso? Mesmo que ele tivesse rasgado esse invólucro, que força sobre-humana é essa que ele teria de mesmo lá um bagaço Rasgar o empurrando invólucro e empurrar a pedra. perfeitamente? Não tem como fazer isso. Se a pedra fosse uma pedrinha qualquer, tudo bem, mas 2.000 quilos. O Talmud diz que essa pedra, pelo menos 20 homens para poder rolar esse negócio. Né? 20 homens. Foi minha pesquisa também. 20 homens para levantar, para colocar uma pedra dessa. E um texto bíblico ainda diz, se eu não me engano, tem um dos textos bíblicos, a palavra em grego que é utilizada, eu esqueci o vocábulo aqui agora, a terminologia, mas a ideia não é que foi retirada, a ideia é que foi lançada para longe. Para Que longe. se retirou dali, se colocou longe, ou seja, foi carregada. A pedra de 2 toneladas foi carregada para longe, né? Deixe-me fazer aqui um detalhe, com a sua permissão. Essa pedra que foi jogada ou carregada para longe não foi tirada para Cristo sair do sepulcro, mas para as testemunhas entrar no sepulcro. Ok? Espetacular. Porque Espetacular. o corpo dele ressurreto, ele passava por paredes. Como passou pelo invólucro. Perfeitamente. Agora, o que acontece? As mulheres, quando foram de madrugada, elas conversavam entre si e perguntavam assim: quem vai nos ajudar a remover a pedra? Elas chegam lá, não tem pedra alguma. Então, Jesus Ótimo, não precisava que a pedra saísse. Precisava ótimo, ótimo, ótimo. para que elas entrassem. Né? E mais tarde, de João também. Sobre a questão do invólucro, ainda tem mais uma questão. Se ele foi feito com linho, ervas, especiarias e mirra, qual a possibilidade de oxigenação de alguém ali dentro? Perfeitamente. 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 Qual a Não tinha como. possibilidade de... Não tem oxigenação. Ele faleceria ali mesmo. Se não morreu da cruz, morria ali dentro. Né? E lembrando que aquele túmulo era frio, não Sim, é? O frio. sim, Ele sim, teve um choque térmico ali também, para sim, complicar sim. mais. Né? Olha, e a tradição do sepultamento judaico, né? Primeiro, um banhozinho morno. Dava-se um banho Uhum. morno no corpo para que ele pudesse receber ali os cuidados, os tratos, né? Imagine, depois desse banho morno, desses tratos, a tumba gelada, né? Uhum. E Mas outra aí eu coisa, coloquei... Ah, sim.
Pode Mas aí eu falar. coloquei mais algumas coisas. A gente está refutando aqui a ideia da síncope, né? Aí, Sim. outra questão, que é o meu quinto argumento aqui. As aparições de Jesus ressurreto. Apareceu para Uhum. muita gente. Apareceu Uhum. para as mulheres, depois apareceu para Pedro, para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu para 500 testemunhas, né? Mas Uhum. o que eu acho que para nós aqui seria muito interessante é que apareceu para alguém, coitado, que foi levado nesses 2000 anos de fé cristã como alguém sem fé, alguém sem, né, sem alguém duvidoso, frágil de crer, mas que um outro ponto de vista talvez lançado sobre ele seria daquele que investiga, daquele que tem um olhar mais científico, daquele que gostaria mesmo de provar de fato se o fenômeno é real. Né? Eu estou falando de Tomé, quando Jesus Sim. aparece e mesmo assim Tomé olha assim e fala assim, mas quê? E Jesus bota a mão aqui no meu lado, Uhum. veja que sou eu, põe a mão aqui, veja. Então, para mim, essa fala aí é uma fala poderosa de argumento de comprovação, como é que eu vou dizer isso? De ferramenta de comprovação, a, a, eu não vou falar de ciência, não é isso, mas o que eu tô querendo, a palavra que eu estou tentando trazer à Uma memória. Oi? evidência. Uma Oi? evidência. Uma Evidência. evidência. Sim, sim. Um método, pronto. Um Sim. método de comprovação, né? Um método de comprovação. Foi um método. Qual foi o método? Toca aqui, pega aqui, Uhum. através do Algo, sentido, através do tato algo bem físico, né? Fácil de físico, comprovar. até para quebrar a ideia gnóstica, né? Do espírito, né? Agora, deixa eu te interromper com o seguinte: nós estamos faltando 30 minutos para acabar a live. Nós Então precisamos vamos correr. concluir. Esse Vamos tempo está correr que mais. tem muito. Vamos lá, então. Então só vou citar, ó. Como os soldados foram subjugados, como os soldados romanos foram subjugados. E aí depois a gente fala dos soldados, né? Como um homem semi-morto, que foi o que você disse, ó, poderia ter movido a pedra. Uhum. Se ele acordou, e uma questão muito interessante aqui, se Jesus acordou de uma síncope, onde ele foi parar? Cadê Jesus? E o seu Uhum. corpo? Ele morreu quando? Ele morreu onde? Não se tem história alguma sobre isso. Né? Então, para mim, isso que a gente falou aqui já resolve a situação da refutação com relação à síncope. Concorda? Isso. Concordo, perfeito. Vamos lá. Aí o ponto 2 seria da teoria da conspiração. Então eu vou só en passant, assim, correndo, para a gente chegar numa coisa mais robusta. Né? Aí o Blaise Pascal, que você citou, espetacular Blaise Pascal, com pensamentos espetaculares, disse o seguinte, que ninguém, ao longo da história, confessou, sob tortura ou não, que a ressurreição de Jesus fosse uma fraude. Ninguém Uhum. nunca confessou isso. Nenhum seguidor de Jesus confessou. Que conspiração é essa que não tem um elo fraco, que não tem alguém que confessaria que aquilo seria uma conspiração, que aquilo seria uma fraude, que aquilo seria algo errado? Né? Dois, o segundo argumento, né, contra a teoria da conspiração. Os discípulos deveriam ser super criativos. Mais criativos do que Shakespeare, mais criativos do que Dante, mais criativos Uhum. do que Tolkien para construir uma narrativa dessa e pegar ao ponto de construir um povo, uma igreja que perdura há 2000 anos, uma fé do tamanho da dimensão que é a fé cristã. E tem um detalhe importante, né? Vamos supor que eles tivessem criado a narrativa da ressurreição de Jesus. Não explica como é que eles estavam dispostos a morrer por uma mentira. Sim, Ok? sim, sim, sim. Por um fato, por uma verdade, tudo bem, mas eles se entregaram por uma mentira. E outra coisa Sim. importante, como é que essa mentira revolucionou todo mundo em 2000 anos? E continua revolucionando e continua Perfeito. mudando gente. Como é que alguém, eu até coloquei aqui, como alguém morre por uma mentira, é torturado por uma mentira, é queimado vivo por uma mentira, é lançado aos leões por uma mentira, é crucificado de cabeça para baixo com uma mentira, é serrado ao meio com uma mentira, é impossível isso. E outra coisa, a existência da igreja no século XXI
é uma confirmação que ele ressuscitou. Verdade. Pessoas hoje, no século XXI, têm sido transformadas por esse ressuscitado. Né? Com certeza. Então, Com certeza. E a atuação dele hoje, né? sim, Se fosse mentira, um argumento que eu acho bem válido aqui, ó. Se fosse mentira, se fosse uma conspiração, seria muito fácil os judeus e os romanos procurarem o corpo e mostrarem o corpo. Simplesmente apresentavam o corpo e acabavam com tudo isso. Lá na a grande raiz, lá. A grande verdade é que as autoridades judaicas, elas insistiram até no segundo século que o corpo tinha sido roubado. É, Isso implica o quê? Implica, se nós fizermos a lógica reversa, implica que o túmulo estava vazio. sim, Estava sim, vazio o túmulo. E o sim. túmulo vazio é um grito dizendo o seguinte: olha, me mostra o corpo dele. Cadê Porque o corpo? tem a teoria que eles erraram o local do túmulo. Não é? Sim, Então, eles foram num túmulo vazio. Só que é o. essa teoria caiu por terra porque o túmulo era de Arimateia, que pertencia ao Sinédrio, e era um homem público. Então todo mundo sabia onde que era. E outra coisa, tinha a guarda romana que sabia onde que era o túmulo também. E a guarda Então, estava fazendo presente lá, a Aham. guarda mesmo. Então o que acontece? Se eles foram no túmulo errado, o guarda dizia assim: não, o túmulo é aquele ali, e não esse de pá. O corpo está lá. O túmulo está vazio. Então, É verdade. Outro argumento para isso aí, é o meu último aqui, porque você já citou os outros dois, né? Era o seguinte: o sucesso que a proclamação da ressurreição fez em Jerusalém, no mesmo tempo, justamente por causa dos testemunhos oculares. uhum. Não seria, se fosse uma mentira, não seria mais fácil que não houvesse sucesso algum que fosse descartado ali, mas pelo contrário. Por quê? Porque pessoas viram, porque pessoas experienciaram, pessoas viram Jesus. Né? As E testemunhas oculares estavam lá. outra coisa importante, você falou das testemunhas oculares, não é? O fato de os primeiros a verem o túmulo vazio e testificarem da ressurreição foram mulheres. E, Sim, como você bem sabe, mulher no tempo de Jesus não tinha autoridade para testemunhar nada. Num sim, julgamento, a fala de uma mulher não tinha valor algum. Se a sim. narrativa da ressurreição fosse uma mentira, os discípulos teriam colocado homens para serem os primeiros a verem. Mas é tão verídico que colocaram mulher, que não tinha valor nenhum na época, a fala delas. A Não é? credibilidade seria melhor colocar homens para que houvesse credibilidade. Perfeitamente. Agora aqui tem um argumento interessante, né? A narrativa da ressurreição é tão simples. Ela não tem acréscimo teológico, não tem doutrina, não tem nada. Ela é uma narração, por exemplo, a de Marcos, é muito simples a coisa. Se nós fizermos uma comparação com o evangelho apócrifo de Pedro, sobre a ressurreição, é uma coisa gritante. Nesse evangelho de Pedro, que é apócrifo, né? Lá o autor fala o seguinte: que Cristo sai daquela tumba tão grande que ele ia até os céus e era amparado por anjos. E a cruz falava. Isso é uma coisa, é um mito, não é? Sim, Se, sim. se fosse para pegar esse apócrifo, olha a aberração que seria hoje. Mas quando nós pegamos os evangelhos, são narrativas simples de quem chegou lá, viu, testificou e narrou. Não houve acréscimo de nada, não é? E esses argumentos aí são justamente contrários à construção de um mito. A construção Sim. de um mito precisa de quê? De credibilidade, precisa de Uhum. pessoas de autoridade, precisa passar uma impressão de poder e força. Aí você tem Uhum. um homem moribundo, um homem frágil, uns discípulos mais frágeis ainda, que foram pescar, quando Jesus morreu, foram pescar, largaram de mão.
A esperança acabou, né? E as Não testemunhas tinha. foram As muitas. mulheres sendo as primeiras a verem o Cristo ressurreto, não tem elemento de criação de mito. Não tem elemento para criação de mito algum. Isso mesmo. É uma narrativa pura e simples que qualquer pessoa entende muito bem, não é? Isso, isso. Agora, Ó, o tem nosso também. tempo. O Ah, quê? Fala lá. não, eu ia dizer o Nossa, seguinte: o nosso tempo ele já está correndo, só tem 19 minutos para a live é. acabar. Aí eu pensei da gente então dar um pulo para o que nos é mais interessante, que é o Evangelho. Construir então os argumentos positivos do Evangelho. Vamos só pensar na teoria da alucinação. Depois Sim, de pula, certo, não é? certo, A certo. alucinação, pela psicologia, ela não ocorre em grupos grandes. Ela ocorre Sim, em indivíduos, não é? E não é Paulo vai dizer coletiva. assim, Paulo vai dizer assim, 500 pessoas viram Cristo e a maioria está viva até hoje. Então a pergunta é, os 500 tiveram a mesma alucinação? Se ela é Aí eu individual, digo, aí vamos colocar aqui para a turma que é mais cri-cri um pouquinho, mais criteriosa, cri-cri não, criteriosa, né? Assim, eles precisavam estar no mesmo lugar, no mesmo espaço, debaixo das mesmas condições, recebendo os mesmos estímulos e o problema agora é esse aqui, e terem o mesmo tipo de recepção desses estímulos. E aí está o grande problema, que cada ser humano tem um tipo de recepção de estímulo diferente do outro. e As nossas percepção também, percepções são diferentes. Então, perfeitamente. essa alucinação coletiva, ela é descartável. E ela é impossível de acontecer, É, ok? E outra isso coisa, mesmo. Jesus apareceu, além desses 500, para várias pessoas individualmente. Eu, Sim, sim. eu queria aqui lembrar uma coisa importante. Quando Pedro e João foram para o túmulo, não é? João era o mais novo. Ele saiu correndo, chegou, viu o túmulo aberto, olhou e parou na porta. Pedro chegou depois, correu, entrou, e João depois, o texto vai dizer, no Evangelho de João, que João olhou, viu e creu. O que ele viu que o fez crer? Não foi a ausência do corpo, foi a forma com que as vestimentas ficaram no formato do corpo, sem o corpo lá dentro. Sim, sim. Tem um filme que até retrata isso daí. Eu achei que foi uma sacada espetacular, que esse invólucro mortuário, né? Ele murcha, ele não se rasga, ele murcha. Eu não sei se você viu esse filme, acho que é A Paixão de Cristo. Ele murcha, né? Para dar a ideia de que ele está vazio, mas ele não se abre, ele não se rasga, não é um lençol que cai, Pois é, entendeu? mas a ideia que eu tenho na minha mente difere disso. Para mim, ficou o formato do corpo cheio sem o corpo. É como se fosse a crisálida de uma borboleta. Duro, né? Sim, Duro, sim, que ali tinha um bicho ali que saiu voando. Porque a forma existe. Para sim, mim, sim. para mim, João viu essa vestimenta na forma de um corpo, sem o corpo dentro. Muito bom, Ok? muito bom, muito bom. Outra coisa que eu Ótimo. queria ver com você é o seguinte: tem um autor chamado Larry Hurtado, ele escreveu a sua tese de doutorado, que culminou num livro de quase 1.000 páginas. E eu tenho aqui em casa. E ele vai descrever na sua tese o seguinte: como que um judeu como Paulo, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, Paulo vai dizer isso, passou a aceitar a divindade de Jesus. Se para os judeus só havia Jeová, o único Deus. A Sim, ressurreição, a ressurreição trouxe uma coisa diferente. Por exemplo, Tiago não cria que Cristo era o Messias, mas Jesus apareceu para Tiago após a ressurreição. E Tiago foi pastor da igreja de Jerusalém com mais de 15 mil membros. sim. Inclusive, sobre Pedro, ou sobre Paulo, um dos grandes argumentos, né, a favor é justamente sua conversão. É justamente o que você falou aí. A conversão de Paulo é um dos grandes argumentos da ressurreição.
visto que o encontro de Paulo não foi com o crucificado, o encontro de Paulo foi com o ressurreto. Sim. Agora, como que os judeus passaram a ter Jesus como uma divindade coigual com o Pai? Pelo discurso dele? Não, não. Não, porque ele Porque a história, ressuscitou. porque a história era o seguinte, ó. Porque a história era o seguinte: apareceu um homem falando de amor, falando de paz, falando de caridade, falando do reino dos céus, tudo bem, tranquilo. Vamos apertar um pouco mais aqui. Apareceu um homem dando comida, fazendo milagres, tudo, tá certo. Um profeta. Mas nunca apareceu um para ressuscitar. Uhum. A ressurreição fez toda a diferença. Toda a Quando diz, diferença. este ressuscitou, este é Deus. E se nós pegarmos, prestarmos atenção no querigma da igreja, ou seja, na pregação da igreja, Paulo em Atenas, lá no Areópago de Atenas, diante dos filósofos, o que Paulo vai pregar? Jesus e a ressurreição. Sim, Ok? sim. Eles até, eu li até um artigo que dizia o seguinte, que eles entenderam errado. Que eles até entenderam assim, que Paulo estava dizendo assim, acerca de Jesus e de um outro Deus chamado ressurreição. Uma deusa, é verdade, é verdade. Agora, olha que interessante, fazia parte da pregação da igreja a ressurreição de Cristo. Sim, Ok? Então, sim, isso para a sim. gente é muito significativo, isso aqui. Por quê? Porque para a fé cristã, sem a ressurreição não vai dar em nada. Né? Nós Ó, estamos aí vivendo. eu vou listar aqui, por causa do tempo, Sim, eu vou listar alguns argumentos, tá? e aí você acha o que é mais interessante. Vou listar mesmo. Ó, primeiro, o túmulo vazio, argumento. Segundo, a pedra, a grande pedra, certo? Uhum, Terceiro, a guarda romana, que era composta de 4 a 16 homens, guardando o uhum, sepulcro para que ninguém chegasse ali. Né? Ah, quarto, o selo romano, que simbolizava segurança e castigo para quem violasse o selo. Né? Quinto, as aparições de Jesus. Sexto, a transformação dos discípulos, a pregação apostólica, a conversão de muitos sacerdotes. Nota-se e uhum, conta-se da conversão de muitos sacerdotes judaicos. Né? A conversão de Paulo, a observância do domingo. Por que observamos o domingo? A observância do domingo. Né? O argumento da fraqueza de Cristo, né? Quando ele diz, Pai, se possível de mim, afasta esse cálice, meu Deus, por que me abandonaste? Isso não tem a ver com formação de mito. Né? uhum. O argumento da fraqueza dos apóstolos, como a gente bem falou, né? Eu vou pescar, não, a esperança morreu, acabou, cada um para o seu lado, vamos para Emaús. Né? Nenhum debate, isso aqui é muito importante, nenhum debate houve na igreja primitiva com relação à ressurreição. Nada. Não havia nenhuma hipótese de refutar a ressurreição de Cristo por parte da igreja primitiva. Né? A fé dos mártires, os diferentes relatos, né, que é a experiência de pessoas diferentes sobre o mesmo evento, sem esforço algum, consciente de um grupo para inventar alguma coisa. Não foram pessoas diferentes, dizendo simplesmente, de modo simples, da forma como perceberam aquela situação. Não foi o esforço de um grupo para combinar Concluir. uma É. ideia, né, um texto, né? O outro argumento, né? Jesus não morreu novamente, foi o que a gente falou lá atrás. Cadê o corpo? Ele morreu onde? Ele foi para onde, então, depois? E, por último, o último argumento que eu listei foi o surgimento desta igreja poderosa, dessa igreja histórica, Uhum, dessa fé que transcende os séculos aí, que muda vidas, que transforma corações, que transforma pessoas, que faz com que as pessoas sejam totalmente mudadas. E uhum, mais, não se trata de uma filosofia apenas, não se trata de uma perspectiva teórica das coisas. Nós bem uhum. sabemos que o evangelho é um relacionamento profundo com este que é o ressurreto. Né? Então eu linkei eu fiz eu listei esses argumentos aqui, mas eu acho que para falar desses argumentos aqui, a gente precisava de umas 15 lives. No mínimo. Agora, só para a gente partir para a conclusão, não é?
Os discípulos, como o povo judeu, não tinha a ressurreição como um fator temporal, era escatológica. A ressurreição para o judeu era só para o final dos tempos. Lá, Sim, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, no casa de Lázaro, ela vai dizer assim: não, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. sim, Então, sim. então, acontece uma coisa que quebra essa lógica do judeu também, não é? O- Outra coisa, não linkei aqui, mas os abalos na estrutura natural no momento da morte de Cristo já também demonstravam que a sua fala e que ele era diferente. O Sim. terremoto, os túmulos abertos, as pessoas que ressuscitaram com a morte de Cristo, aqueles eventos que aconteceram ali. Uhum. Então E, eu acredito que foi uma semana em Jerusalém muito conturbada, muito difícil. eu fico pensando se nós fôssemos os apóstolos naqueles dias, pregando que Cristo ressuscitou em Jerusalém, onde ele foi julgado e crucificado, os caras tinham que ter muita coragem para falar isso, não é? Verdade, As verdade. pessoas viram a crucificação, viram o sepultamento, e disseram, não, ele ressuscitou. E ninguém questionou isso. Quem morava na Verdade. região, ninguém falou assim, não, está lá o corpo dele lá. Ninguém fez nada disso, não. Né? E assim, E você tá, essa coragem aí, ó, essa coragem também tem que ver com a questão do, do que aconteceu com os soldados romanos e com o selo de Roma. Porque sim. quem falasse alguma coisa, quem falasse qualquer coisa sobre Cristo, estava debaixo de investigação de onde se estaria o corpo. Ainda mais um povo dizendo que ele ressuscitou, seriam os primeiros a terem sobre eles a questão de serem os possíveis ocultadores do corpo, né? E você sabe que a pena para quem violasse um sepulcro com o Sim. selo romano era a pena capital, era a morte. Então, essa coragem, eu entendo que não era uma coragem que pode ser fabricada, não, era uma coragem de convicção de fé. Né? E só um detalhe, o imperador que veio depois, ele baixou um édito, uma lei, que se, para poder coibir essas coisas, que se quem violasse um túmulo, era a morte capital. Sim, Porque a ressurreição de Cristo vazou para tudo quanto é lado. Aí ele baixou um édito lá, olha, se violar, acabou. não tem jeito, Não tem jeito, não tem não. jeito. O É isso problema é que mesmo. o túmulo não foi violado de fora para dentro, foi de dentro para fora. Agora é verdade. Outra coisa, a influência da igreja em termos sociais, na educação, na política, nas relações humanas, na emancipação da mulher, tudo isso aponta que a origem é verdadeira. Não é? Verdade, verdade, é verdade. E interessante que os efeitos, é isso mesmo, os efeitos da igreja hoje e as ações da igreja hoje demonstram justamente a veracidade da sua essência, da sua verdade, e que está lastreada na ressurreição. Rudolf Bultmann, né? Ele disse uma coisa que eu discordo plenamente, mas vale a pena dizer. Ele disse o seguinte, que se tirar a ressurreição e os milagres de Cristo, né, o evangelho continua o mesmo. O evangelho continua o mesmo, porque ele presta serviços à sociedade. Eu discordo disso profundamente, porque se você tirar os milagres de Cristo e tirar a sua ressurreição, você tira a credibilidade da pregação do Cristo, a credibilidade da pregação dos apóstolos, de modo que tudo aquilo que fosse feito em nome de Jesus cairia em descrédito. Outra coisa, a mensagem bíblica, a Bíblia, é um livro histórico. Se ela Sim, erra na história, ela erra no resto também. sim, Ok? com certeza. E outra coisa, só a mensagem de Jesus não muda muita coisa, não. Porque nós temos outros também que têm outras mensagens. Mas o que Verdade, muda é a experiência pessoal com o ressuscitado. Para se ser verdade. um budista, um islamista, um shintoísta, um animista, não precisa ter uma experiência com o fundador. Guarde os seus ensinamentos. Mas para se ser um cristão, eu preciso ter uma experiência com esse Cristo que ressuscitou. Essa é a grande diferença, né? Verdade.
E toda a dinâmica da fé cristã não é uma dinâmica com antepassados, com um marco que ficou atrás. É uma dinâmica com alguém que está vivo, é uma dinâmica de relacionamento, é uma dinâmica viva de relacionamento e de encontro, de caminhada, né? Então não tem como tirar a ressurreição. É isso aí. Vamos já partir para encerrar? Vamos lá. Falta mais que 2 minutinhos, né? Tá faltando? É. Isso. Faltam 4. Deixar aqui um abração para quem nos assistiu, que Deus possa abençoar, né? Nós vamos retornar mais tarde, um pouquinho, com outras lives juntos, se Deus quiser, né? Então, eu queria fazer um desafio para você. Vamos falar sobre os impactos da igreja em termos sociais no mundo. Boa. Não é? Muito bom. Tema muito bom. Vamos pensar nesses temas aí. Para você, um forte abraço, viu? Deus te abençoe, muito prazer. Eu quero te dizer que para mim foi uma honra dividir essa live contigo. Você sabe que eu tenho numa conta altíssima, né? E quando tive a possibilidade de estar aí em tua casa, em Belo Horizonte, fui muito bem recebido e fiquei maravilhado com a sua percepção das coisas e aquela biblioteca que, meu amigo, é uma biblioteca de USP. Eu tenho a sua aí. Viu? Então, assim, é um prazer imenso mesmo. Fiquei muito feliz e é uma honra para mim estar aqui. Assim, eu agradeço todo mundo que esteve conosco hoje também. Um beijo grande no coração, né? Vamos fazer mais lives, vamos estar mais juntos. E se você desejar, envie para a gente um tema, né? Um tema, né? Deixa eu fazer a propaganda aqui, se eu me permitir. Né? Amanhã eu vou estar às 19h30 com uma outra live sobre saúde emocional. Um amigo nosso, pastor também, Antônio, que ele é doutorando em psicologia, né? E a gente vai estar falando sobre saúde emocional nesse momento de isolamento social, nesse momento de estar em casa e dando algumas orientações do que é necessário para que você possa passar por esse momento bem. Mas assim, pastorzão, que honra imensa. Sou teu fã, pastor, eu nem falei, mas deixa eu falar, você me permite falar? O pastor Luiz Fernando é um amigo, assim, de alguns anos, escritor, tem ótimos livros escritos, né? E vale muito a pena apreciá-los, né? Também ele tem um ministério fabuloso, que é o Ministério Esperança para Viver, é isso mesmo? Força para Viver. Força para Viver. Força para Viver, que é um ministério de esperança, né? Um ministério de esperança, um ministério de cuidado. E é pastor ali na Igreja Batista da Aliança, lá em Belo Horizonte, no bairro Caiçara. Tô certo? Isso, certíssimo. Ok, então, um forte abraço, viu? Fique com Deus. Um abração, meu querido. Deus abençoe. Valeu. Não esquece de salvar essa live, não. Pronto, vou salvar sim. Ok, então. Um abraço, com Deus. Um abraço, Deus abençoe. Viva o ressurreto. Amém. Valeu, meus queridos. Obrigado por estar junto com a gente aí. Que Deus abençoe você. Né? Essa live vai estar salva aí, se você quiser assistir. Muito conteúdo bacana, muitos argumentos a favor da ressurreição de Cristo, derrubando argumentos que são contra a ressurreição de Jesus também. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá certo? Qualquer dúvida, nos procure. A gente tem um imenso prazer em conversar com você sobre Ele, o ressurreto, o Filho de Deus, o grande eu sou, Jesus Cristo, o nosso Deus. Um grande abraço, graça e paz para você. Um beijão.